Bem-vindos a mais um episódio do podcast informativo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que está na boca do povo, o dólar. Ele está caindo. E aí fica a dúvida, isso é bom? É ruim? É uma oportunidade ou, quem sabe, uma armadilha? Vamos desvendar juntos o que essa queda da moeda mais importante do mundo significa na prática. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. E a resposta, como quase tudo em economia, não é tão simples. Na verdade, ela depende muito, mas muito mesmo, do seu ponto de vista. Olha só esse número, 14% de queda. É isso que o dólar já perdeu de valor em relação ao real só em 2025. A gente está falando de uma cotação que saiu lá de 6,30 para casa dos 5,41. É uma queda bem expressiva, né? Em um período super curto. Tá, mas por que isso está acontecendo agora? Para a gente entender o cenário de hoje, a gente precisa dar uma olhada nos fatores de curto prazo. Quais são as forças que estão empurrando o dólar para baixo nesse exato momento? A resposta, no fundo, é bem simples. É a boa e velha lei da oferta e da demanda. Tem muito dólar entrando no país. E quando a oferta de alguma coisa aumenta muito, o preço cai. A grande questão é: por que está entrando tanto dólar assim? E aqui está uma das pistas mais importantes. Olha só essa diferença nas taxas de juros. É brutal. O Brasil com uma taxa de 15%, enquanto os Estados Unidos estão lá nos 4,5%. Para o investidor global, que busca retorno, isso funciona como um verdadeiro imã de dinheiro. E quando a gente tira a inflação da conta para ver o juro real, aí a coisa fica mais clara ainda. O retorno real no Brasil está mais de 5 vezes maior que nos Estados Unidos. Isso transforma o país, pelo menos por agora, num porto seguro para quem quer fazer o dinheiro render de verdade. E não é só aqui no Brasil não, viu? Esse enfraquecimento do dólar é um fenômeno global. O índice DXY, que é tipo um termômetro da força do dólar contra outras moedas fortes, também mostra uma queda de 9,5% esse ano. Ou seja, é uma tendência mais ampla. Mas essa foto do momento, essa queda de agora, não conta a história toda. Longe disso. Para entender de verdade a relação entre o real e o dólar, a gente precisa abrir o zoom e olhar para as últimas 3 décadas. Desde que o real nasceu, lá em 1994, a trajetória de longo prazo é uma só. Não tem nem o que discutir, a tendência de valorização consistente e contínua do dólar. E se a gente colocar isso em números, fica ainda mais impactante. Nas últimas 3 décadas, o dólar se valorizou quase 500% em cima do real. É uma performance gigantesca para a moeda americana. Essa frase do Alberto Pompeu resume bem o efeito prático disso. Historicamente, quem manteve todo o patrimônio em reais acabou vendo o poder de compra diminuir, e muito, em uma escala global. Certo, entendendo esse histórico, a pergunta é: o que fazer? E é aí que entra uma estratégia muito discutida: a dolarização. A ideia é bem simples, na verdade, é diversificar. Em vez de colocar todos os ovos na cesta do real, a pessoa separa uma parte do patrimônio e a mantém em uma moeda mais forte. É uma estratégia de proteção. Ok, mas na prática, como se faz isso? Existem basicamente 2 caminhos, e a diferença entre eles é crucial. Presta atenção. E aqui está o pulo do gato. Um método indireto, tipo investir no ETF como o IVVB11 aqui no Brasil, te dá exposição ao mercado americano, sim. Mas ele não te protege de verdade do famoso risco Brasil. Porque, no fim das contas, seu dinheiro continua aqui, em reais, dentro do sistema financeiro brasileiro. Já a dolarização direta é outra história. Ela, de fato, move uma parte do patrimônio para fora. Isso cria uma camada de proteção contra crises locais, dá acesso direto aos maiores mercados e, claro, aloca seus recursos na principal moeda de reserva do mundo. Então, vamos amarrar as pontas e voltar lá para o começo, a queda do dólar. Depois de tudo isso que a gente viu, como é que se deve encarar essa notícia? Essa frase é perfeita, né? É um retrato fiel do comportamento de manada. Todo mundo se empolga para comprar na alta, mas quando o preço cai, quando a teoria diria que é a hora de comprar, todo mundo some, com medo. Para quem tem uma estratégia de longo prazo, um dólar mais barato não é um problema. Pelo contrário, pode ser visto como uma chance de comprar uma moeda forte, com histórico de valorização, por um preço menor. É uma promoção, por assim dizer. E olha que interessante, um estudo da Fundação Getúlio Vargas calculou que, só para anular o efeito da variação do dólar nos produtos que a gente consome todo dia,
uma carteira de investimentos deveria ter, no mínimo, 16% alocados fora do país. No final das contas, a grande lição é essa: aprender a separar o ruído do dia a dia da melodia de longo prazo. A queda de hoje pode muito bem ser a oportunidade de amanhã. E a história de 30 anos nos mostra que, quando o assunto é moeda, perspectiva é tudo.